Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, porque o vizinho colocou música, então talvez eu não consiga gravar esse vídeo, talvez até não consiga postar, porque por causa de direitos autorais, essas coisas, né? Enfim, mas eu vou tentar. Assim, de uma forma um pouco mais geral, sobre a pesquisa do Instituto ProLivro, que muitas pessoas comentaram sobre essa pesquisa e, enfim, analisaram e tudo mais. Só para dar uma introdução, né, aqui para esse vídeo, eu vou ler o que eu tinha postado há 2 semanas sobre esse assunto. 53% das pessoas não leram nem parte de um livro, impresso ou digital, de qualquer gênero, incluindo didáticos, bíblia e religiosos, nos 3 meses anteriores à pesquisa. 47% leram, pelo menos, parte de um livro, e apenas 27% dos brasileiros leram livros inteiros. Algumas das respostas à falta de leitura são tempo e dinheiro. Em relação ao tempo, em média, os brasileiros passam 3 horas e 46 minutos por dia em redes sociais, acima da média global de 2 horas e 31 minutos. Em relação ao preço dos livros, você considera que isso possa ser um fator de impedimento à leitura? Como a falta de leitura pode impactar na educação? Quais seriam as soluções para aumentar o número de leitores? E aí eu compartilhei um vídeo do Luiz Adriano, que ele fez uma reflexão sobre isso no canal dele. E eu vou fazer a minha reflexão aqui porque eu acho que não vai abranger apenas, mas eu quero trazer uma reflexão um pouco mais geral, porque eu considero que os brasileiros em geral negligenciam outras áreas da vida, né? E eu tenho certeza que leitura é muito importante, mas tem coisas até mais importantes do que leitura para a vida, para uma vida saudável. E eu acho que o brasileiro ele negligencia várias coisas, né? Eu falo aqui da saúde mental porque o brasileiro, inclusive, está num patamar, né, global de depressão e ansiedade, né? E também em relação à saúde física também, né, o brasileiro em geral também não cuida da saúde física. E entre outras coisas, a educação no geral também tem uma grande crise também, né, na educação no geral mesmo. Mas, enfim, eu acho que o brasileiro no geral, ele negligencia várias coisas importantes na vida. E a leitura é importante, mas dentro de um patamar geral, tem coisas que eu acho que são mais importantes. Eu acho que ter uma boa alimentação, por exemplo, é uma questão muito importante também. Eu acho que é um problema que é cultural também, né? Que veio de hábitos, enfim. Em relação ao dinheiro, né? É bem complicado essa questão, porque realmente o livro não é um objeto barato, né? Mas eu acho que até a pessoa considerar comprar um livro, tem várias fases aí, obstáculos. Não obstáculos em si, mas várias fases aí para uma pessoa procurar um livro. Porque não é todo mundo que veio de uma família que lê, né? Eu comecei minha vida de leitura desde sempre, desde que eu me conheço, desde que eu comecei a ler na minha vida, porque eu sempre via meu pai lendo e em casa tinha muitos livros, né? Então, assim, foi uma questão, pra mim, foi super natural. Então eu li minha vida inteira, sem ter nenhum impedimento. Era cultural, pra mim era algo normal. Mas pra uma pessoa que nunca teve essa cultura, nunca viu ninguém da família ler um livro, fica muito mais difícil você enxergar essa pessoa como uma possível leitora, por exemplo. Ela não vai essa pessoa não vai nem sequer pensar em comprar um livro. E eu acho que não é só um problema, assim, cultural, no sentido de, tipo, minha família nunca lê, eu nunca pensei nisso na minha vida, nunca me veio à mente de ler um livro. Mas eu acho que as escolas têm um papel bastante fundamental nessa questão, porque na escola a gente tem várias matérias, né? Não existe um incentivo, não existe uma campanha de leitura. Eu acho que
na minha trajetória, assim, de estudante, eu acho que eu nunca vi uma campanha de leitura nas escolas, né? O que dirá de escolas públicas, né? Nas minhas escolas tinha bibliotecas, né? Nas escolas em que eu fui, em que eu estudei, tinham bibliotecas, umas melhores do que as outras, mas eu percebia uma falta de interesse de outros alunos também de ir atrás dessas bibliotecas, né? E também nunca vi nenhum incentivo, nenhuma ação, nenhuma campanha, nenhum, por exemplo, clube do livro dentro de escola. O brasileiro, ele é ensinado a passar na prova. Ele não é ensinado para aprender e nem para ter interesse em aprender, em ter conhecimento. O brasileiro, ele não é ensinado para ter conhecimento. Ele é ensinado para passar na prova. Quando chega ali perto do ensino médio, a gente vai fazer preparatório para o Enem, por exemplo. A gente não vai, aprender física porque algum dia a gente vai usar alguma fórmula em algum trabalho que a gente vai fazer, sei lá. A gente não vê muito propósito nas coisas que a gente aprende nas escolas. O estudante, ele no geral, ele não dá valor àquilo que ele aprende porque ele está aprendendo não pelo conhecimento, né? Ele está aprendendo para passar na prova, simplesmente. E esse é o motivo que a gente decora fórmulas, esse é o motivo que os professores fazem músicas pra gente. Isso eu falo por mim, assim, eu falo por mim porque eu já fui estudante também e já, né, tive de aprender, tive de decorar várias fórmulas, né, para passar nas provas e tudo mais. Só que também tem essa questão, né? Eu tive professores e professores. Eu tive professores que me instigaram a aprender pelo conhecimento e tive professores que não me instigaram em nada. Uma pessoa não vai pegar um livro e ler do nada, ou comprar um livro na Amazon, ou ir pra livraria e comprar um livro do nada, né? Sem nenhuma referência. Se tem uma referência como eu tive, que foi o meu pai, o meu irmão também lia muito. E na escola, a escola peca muito nisso. Peca demais, eu acho. Eu acho que muita falta de interesse, assim, de um programa, de uma campanha de leitura dentro das escolas para fazer com que as crianças e os adolescentes possam escolher um livro na biblioteca, passear pela biblioteca e dar uma olhada nos livros, né? E assim, eu fui de uma época em que no começo da do ensino fundamental, acredito eu fazia pesquisas na biblioteca quando tinha um trabalho, né? Depois de um tempo é que, meu pai às vezes fazia uma pesquisa para mim, imprimia alguns artigos do Wikipedia, mas eu ainda fazia muito trabalho mesmo na biblioteca da escola. Eu tinha de pegar, sei lá, 3, 4 livros e abria no capítulo procurava o assunto que eu tinha de fazer o trabalho, a pesquisa e etc. Mas assim, essa geração, ainda que eu não seja tão velha assim, essa geração é nova, essa geração pesquisa no Google. E hoje em dia tá melhor ainda porque tem o ChatGPT, né? Ainda tem essa questão, assim. Então, fica mais fácil, né? Você simplesmente dar uma pesquisada ali básica, copiar e colar e não aprender absolutamente nada com isso. Porque o objetivo do aluno é passar nas provas. E eu não vou mentir que essa era também a minha mentalidade na época, porque eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Eu acho curioso que as pessoas, por exemplo, dizem que não tem tempo quando gastam mais de 3 horas nas redes sociais. Então, é bem complicado. A gente tem as bibliotecas, mas eu tenho uma crítica muito em relação a isso, porque na minha cidade, por exemplo, a biblioteca pública não funciona há anos, talvez até uma década, não sei. Mas faz muito tempo que a biblioteca da minha cidade tá fechada. E tem uma outra biblioteca da outra cidade, que é Recife, que ela tá com um acervo restrito, né? Tem uma parte do acervo que tá fechado ainda e só uma parte tá aberto. E eu já fui pra lá, já me cadastrei na biblioteca lá do Recife e peguei alguns livros emprestados lá e tudo mais. Mas enfim, no geral é porque a gente não tem essa cultura mesmo da leitura. Os pais não passam isso para os filhos, porque nem eles tiveram também essa referência de leitura mesmo.
E nem as escolas fazem o papel que elas poderiam fazer, né? De incentivar a leitura. Às vezes um estudante, às vezes tem interesse pela leitura por causa da disciplina de literatura, né? Mas como eu falei para vocês, as pessoas têm esse pensamento de estudar para passar na prova, né? Isso é o objetivo, o foco, né? Então, é mais uma coisa decoreba e não uma coisa assim prazerosa. Porque a leitura tem que ser prazerosa, independente do que você está lendo, né? Enfim, então, por que eu tô fazendo esse vídeo assim, né? Porque tô falando, assim, o brasileiro, como eu falei pra vocês, o brasileiro é um problema muito mais geral do que a gente imagina. Porque o brasileiro, ele negligencia o exercício físico, ele negligencia a alimentação, né? E, enfim, a gente negligencia muita coisa, muitos aspectos da nossa vida, que até são mais básicos, né? Porque você ter uma alimentação boa é o básico, você se exercitar é o básico também. A gente precisa ganhar músculo, todo ser humano precisa de músculo. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa ganhar músculo, senão a gente vai sofrer, literalmente, assim. Com o avanço da idade, a gente vai perdendo essas coisas, né? E o músculo, ele vai sustentar, né, o corpo da pessoa. Ganhar músculo não é estético, é necessário. Você vai precisar isso pra você envelhecer bem. Todos esses problemas que eu tenho se resolvem com musculação. Eu fiz fisioterapia, claro, obviamente. Tomei remédio no começo, por causa da dor, mas musculação é um remédio para o meu problema. Então, é um problema básico e tem pessoas que têm problemas maiores e precisam ainda mais do músculo. Então, eu particularmente odeio fazer musculação, mas é uma necessidade minha. Se alimentar é uma necessidade e as vitaminas que a gente consome são necessidades também. E leitura, basicamente, não é necessariamente uma necessidade nossa, básica. Então, se o brasileiro negligencia essas áreas da vida que são básicas, imagina as coisas que não são tão básicas assim, que não são essenciais. A leitura não é essencial, o brasileiro consegue sobreviver sem. Outra coisa que o brasileiro também negligencia muito, meu Deus do céu, é a vida financeira, né? O brasileiro tem muito problema com dívidas, né? Fazem muitas dívidas. O aluguel é caro, a comida é cara e o salário é mínimo. A pessoa Então, basicamente, a pessoa tem que sobreviver, né, com aquilo que ganha. O básico ali é a alimentação, o aluguel, as contas para pagar e tudo mais. E ainda assim se endivida, né? Então tem toda essa questão também, o brasileiro também negligencia essa questão financeira. Então não me surpreende que a leitura seja o menor dos problemas, assim, digamos. E tem essa questão financeira, né, como eu já falei, porque as bibliotecas poderiam fazer um papel muito importante em relação a isso, porque a gente paga o mínimo, né, para a biblioteca pública, anualmente um valor simbólico para a biblioteca pública. Toda escola deveria ter uma biblioteca, um acervo bem diversificado. Mas mesmo assim, mesmo com biblioteca ou não, a escola deveria fazer uma campanha de leitura, né, que disponibilizasse alguns livros e fizesse uma espécie de leitura. Poderia fazer um jogo. Em relação ao tempo, aí eu já vejo como uma desculpa mesmo, porque eu lembro que eu pegava muito transporte público e não tinha tempo pra nada praticamente. Várias vezes eu estudava no transporte público, no ônibus. Eu sei que às vezes a gente fica em pé, né? Tem essa questão também. Mas assim, você tirar 1 hora ou 2 horas pra ler já é o suficiente. Você já vai ler bastante livro só lendo 1 hora por dia, né? O que dirá 2 horas por dia? O que dirá 3 horas por dia, que é o tempo que o brasileiro passa na internet, nas redes sociais? Porque, e na verdade é mais do que 3 horas, né? 3 horas e 40 minutos, se eu não me engano. Então assim, imagina você pegar uma parte desse tempo e pegar e ler um capítulo. Pode ler um capítulo por dia, por exemplo. Então daria pra pessoa ler. Então assim, o tempo não é uma desculpa, né? A gente tem o transporte público, a gente tem, sei lá, 1 hora antes de dormir, por exemplo, ou meia hora antes de dormir. Meia hora dá pra ler um capítulo, dependendo do livro. Eu acho que tempo não é um fator aí muito
a ser considerado. Acho que o dinheiro poderia até ser considerado alguma coisa, né? Eu, por exemplo, fiz recentemente compras no Sebo, eu até gravei. Eu gastei, em média, R$ 20 por livro. Mas o problema também é esse, né? Não tem sebo em qualquer lugar. Na minha cidade, eu não conheço nenhum sebo. Eu tenho que ir para Recife para poder comprar livros em sebo. Então, também tem essa questão. Não tem sebo em qualquer lugar. Eu vou propor um projeto de leitura que eu tô pensando em fazer, que é justamente para mostrar para vocês o quanto que a gente pode ler com 2 horas. Porque, vamos lá, o brasileiro passa 3 horas e 41 minutos nas redes sociais. Eu vou colocar 2 horas por dia, ler 2 horas por dia, e os outros tempos, assim, tipo 1h30, 1h40 minutos, seria para ficar na rede social, se a pessoa quisesse, enfim. Não é uma grande coisa. Eu também gosto muito de assistir vídeo no YouTube e perco muito tempo com isso também. Não vou piorar as coisas. Mas eu vou fazer esse projeto que vai ser 2 horas lendo por dia, e vou mostrar pra vocês o quanto que eu vou ler um livro nesse projeto de leitura, pra mostrar para as pessoas que, por exemplo, elas podem ler e ver rede social, por exemplo. Ter essas duas coisas, já que rede social é uma coisa praticamente que faz parte da rotina do ser humano, enfim. Eu peguei um livro aqui, esse livro minha amiga me emprestou, ela tava lendo e tudo mais, e ela deixou lá em casa. Esse livro aqui tem 25 capítulos. Peraí, docinho, não faz isso não. 335 páginas, porém tem um índice remissivo aqui, que eu não vou contar, obviamente, então eu vou contar até... Tem umas notas enormes aqui, pelo amor de Deus. Eu não sou muito fã de notas, não. Vou logo dizendo, mas enfim. Eu vou contar com as notas, porque eu acho que eu vou precisar ler essas notas. Vai estar 322 páginas. Então, são 322 páginas que eu vou ler. E o livro que eu vou escolher, que como eu falei, é um livro que uma amiga minha deixou lá em casa, emprestado, do Oliver Sacks. Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química, da campanha de bolso, que é o mesmo, da mesma... Putz, grila, meu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha nenhuma restrição do YouTube em relação às músicas que estava passando aqui na vizinhança. That's all. Vocês gostaram da participação de Docinho? Hein, Docinho? Minha gostosinha.